Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna de Censo, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. Esse é o segundo de uma série de vídeos que trata da questão em que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro foi considerado réu. No primeiro vídeo, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito de várias das situações e circunstâncias que inspiraram o juiz Sérgio Moro naquilo que ficou conhecido como a Operação Lava Jato. A sua principal ação essa que levou a toda uma série de implicações que, de certa forma, podemos afirmar, acabou por transformar a política brasileira. Pois bem, depois que vocês tiveram contato pelo primeiro vídeo no fato de que Sérgio Moro foi extremamente tocado e se inspirou no processo da Operação Mãos Limpas da Itália, hoje nós vamos adiantar um pouco essa história e vamos começar a construir aqui o xadrez, tecer aqui as teias de relações que levaram Sérgio Moro e a sua Operação Lava Jato a conseguir um sucesso, uma anuência impressionante em vários dos segmentos da sociedade brasileira. E, fundamentalmente, continuar na nossa trajetória de explicação dos porquês que essa ação política que teve aí, certo, uma consequente inspiração jurídica, acabou por impactar a nossa política e, consequentemente, a vida de cada um de nós, na situação dramática de perigo à democracia que nós vivenciamos até os dias de hoje. É sempre importante a gente lembrar, para que a situação fique bastante clara, que quando não somente Sérgio Moro, mas membros do Ministério Público decidiram fazer um processo, estabelecer um processo de participação na vida política através de uma ação jurídica que, em princípio, deveria ser única e exclusivamente de caráter judicial, mas que tinha desde o princípio o desejo de interferir na política, que esse tipo de situação colocou em risco todo o processo democrático ao qual nós vivemos. E é a partir daí que nós precisamos conversar de uma maneira um pouco mais detalhada. Para início, é importante fazermos aqui uma citação de um trabalho extremamente significativo de um intelectual contemporâneo, um cientista político canadense chamado Han Hirschel. Han Hirschel estabelece um trabalho de anos de pesquisa a respeito da questão do papel do judiciário nas relações políticas em vários países do mundo. No seu livro Rumo à Juristocracia, Han Hirschel faz um levantamento a respeito de como o judiciário passou a ter um papel ativo na política, levantando o caso de 4 países. Hirschel chega a uma conclusão crucial, fundamental, que cabe perfeitamente na história brasileira recente, fundamentalmente a partir dos fenômenos do mensalão e da Lava Jato. Vou ler aqui para vocês esta conclusão impressionante do cientista político Han Hirschel. Ele diz que as elites político-econômicas transferem poder ao judiciário quando percebem que vivem uma ameaça de perda da sua hegemonia. Ou seja, vamos sintetizar isso. O que Hirschel diz, de forma bastante lúcida e transparente na sua obra, é que quando setores de domínio, setores, elites político-econômicas de um país percebem claramente que, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da lógica do jogo, das regras democráticas, elas começam a correr risco de não se manterem como os detentores do poder, quando elas percebem que a sua força hegemônica está sendo colocada em risco pela participação maior de setores, de segmentos da sociedade que costumavam estar marginalizados desse processo, é o momento em que essas elites começam a abrir mão
de parte do seu poder político para trazer para esse jogo, para trazer para a participação ativa na política alguns setores do judiciário. E por que elas fazem isso? Porque o judiciário, nós todos sabemos, não é nunca submetido a escrutínio dos votos. O judiciário seria visto por uma parcela significativa das elites como uma espécie de grupo seleto, né, grupo privilegiado, um grupo de mentes com bastante capacidade, as quais, de alguma maneira, iriam substituir o papel fundamental da decisão soberana do povo nas suas concepções e nas conclusões da vida política. Em outras palavras, o que Hirschel diz é que nós temos hoje, na virada do século XX para o século XXI, nós temos um problema muito sério em várias das democracias ocidentais, que é a possibilidade, por parte de alguns setores poderosos da sociedade, de que tentam abrir mão da lógica da soberania política para entregar poder a uma certa aristocracia, né, que seria vista como figuras, pessoas com uma capacidade de decisão superiores às do povo. Obviamente, essa é uma saída que aparece quando esses setores elitistas da sociedade vislumbram o fato de que a população, fundamentalmente a população mais pobre, a população mais carente, está tendo um tipo de participação na política que não seja tutelada, que não seja controlada por esses mesmos segmentos. Esse fenômeno aconteceu perfeitamente no Brasil, a partir do momento em que, assustados com o fato de que aquele grupo político, o primeiro partido político de esquerda que chegou ao poder no Brasil desde o início do processo republicano, permanecia no poder cada vez mais, se elegendo e se reelegendo, com votações maciças, impedindo aquela tradicional consequência, aquela tradicional circunstância onde partidos de centro-direita e de direita se perpetuavam até então. Nós estamos aqui para mostrar, para relembrar, que a utilização de processos políticos jurídicos como o Mensalão e como a Lava Jato nada mais foram do que tentativas articuladas entre alguns membros do judiciário e setores importantes, poderosos da economia brasileira, como por exemplo parte substancial dos grandes conglomerados midiáticos, como por exemplo parte substancial de alguns segmentos, de alguns setores do sistema financeiro, nacional e internacional, do sistema industrial nacional, do agronegócio, alguns setores que se sentiam prejudicados no fato de que pela primeira vez na sua história não estavam conseguindo impor os seus candidatos para poder governar, que esses setores, esses segmentos começam a apelar para que o judiciário interfira no processo político, evitando que um partido de esquerda e os seus grupos de esquerda continuassem permanecendo no poder, apesar de ser esta a vontade, o desejo da maior parte da população. Ou seja, estamos diante de uma falácia, estamos diante de uma criação de um modelo de substituição política de um determinado grupo político, não mais pelo voto, mas sim por alguns tipos por algumas situações, por algumas circunstâncias criadas sob a desculpa, né, de que seriam ações ilegais, mas na realidade para única e exclusivamente colocar um novo grupo político no poder. Essa situação, ela na realidade acabou fazendo com que o sistema judiciário transbordasse o seu papel, passasse por cima das suas atribuições e construísse uma série de situações bastante vexatórias e extremamente danosas à própria lógica da legitimidade do poder judiciário e à própria lógica da manutenção do sistema democrático. Inspirados, como o juiz Moro, inspirado lá pela Operação Mãos Limpas, que nós explicamos de como ela interferiu na vida política italiana, aqui houve uma repetição desse processo. Eu citei rapidamente o caso do Mensalão,
E no caso do mensalão, eu vou pensar aqui um momento extremamente definidor desse processo, que foi quando a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, fez, na sua declaração de voto, fez uma citação bastante distinta e bastante, vamos dizer assim, perturbadora dentro da lógica do que vem a ser o arcabouço jurídico nacional. Vou relembrar aqui para vocês que frase foi essa. No momento em que ela estava para julgar a culpabilidade ou não do ex-ministro José Dirceu, a ministra Rosa Weber declarou o seguinte: não tenho prova cabal contra Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura política me permite. Ou melhor, a literatura jurídica me permite. Pessoal, isso é gravíssimo, né? Ali, nesse momento, nesse voto da ministra Rosa Weber, estava bem claro que havia um demarcador aí, certo? Uma ruptura com a lógica básica da estrutura jurídica. Ninguém pode ser condenado se não houver prova cabal do seu crime. É isso que declara a Constituição do Brasil, é isso que declara o Estado de Direito em qualquer democracia liberal. Dentro desses preceitos, a gente vê que perturbação da ordem que nós estávamos vivenciando. E obviamente que a ministra Rosa Weber faz esse voto extremamente pressionada por diversos segmentos, diversos setores que estavam insatisfeitos com o fato de que o partido político ao qual o ex-ministro José Dirceu pertencia vinha se perpetuando no poder através de eleições seguidas. Dentro dessa concepção, nós devemos também entender uma coisa. Um dos principais auxiliares da ministra Rosa Weber era nada mais nada menos do que o juiz Sérgio Fernando Moro. E o juiz Moro, que ajudou a confeccionar o voto da ministra Rosa Weber, ele, na realidade, um pouquinho depois vai colocar mais as suas manguinhas para fora, como costuma se dizer popularmente. É interessante a gente perceber que o mensalão, o julgamento do mensalão, ele termina mais especificamente, a decisão final vai ser dada no dia 13 de março de 2014. 13 de março de 2014. Pois, no dia 17 de março de 2014, ou seja, apenas 4 dias depois, inicia-se a Operação Lava Jato. É extremamente marcante, extremamente interessante nós sabermos que essa série de ações, certo, que vão passar por cima dos direitos básicos e mínimos dos cidadãos, ela tem um nível de articulação muito bem amarrado. E isso dá a demonstração de como estava o clima político e político-jurídico na sociedade brasileira nesse período. Ou seja, alguns segmentos, alguns grupos se articulando para exercer um papel de pressão e para fazer, como diz Hans Hirschel, para transferir a um grupo no judiciário a possibilidade decisória a respeito das circunstâncias às quais a política brasileira deveria continuar acontecendo e continuar existindo. Esse processo ele é extremamente marcante, certo? E nós vamos poder observar aí nos próximos vídeos de forma mais detalhada como a Lava Jato, fundamentalmente a Lava Jato, aproveita essa onda de pressão que está sendo constituída no Brasil de então para executar um processo de política travestido de justiça, tentando impulsionar um grupo que, em princípio, constitucionalmente deveria estar na condição restrita ao âmbito do judiciário, mas transformar esse grupo em um grupo político, em um grupo capaz de tomar decisões em uma esfera superior. Muito bem, pessoal, por hoje é só, mas em breve teremos mais vídeo a respeito dessa questão
de todo esse histórico que vai levar à condição de Sérgio Moro se tendo transformado em réu. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.